Deus é soberano. Bom dia. Hoje é dia 5 de agosto de 2015. Vamos ler aqui no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, uma reflexão do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no final do item 3. O espírito chamado Henri Heine, em Paris, 1863, anotou o seguinte: a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele sente que apanhou no ar o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes no passado e no futuro. A parábola que ele faz alusão é exatamente a parábola dos trabalhadores da última hora. E aqui o Espírito, ele tratou no final da mensagem sobre o enfoque da reencarnação. Que de uma certa maneira, como eu tenho dito aqui algumas vezes, a reencarnação ela tem sido muito esquecida como o princípio de justiça que ela tem que trazer dentro de si. E talvez porque milenarmente nós vimos tratando da reencarnação de uma forma substitutiva ao temor que nós deveríamos ter a Deus, nós terminamos enveredando, quando pensamos na reencarnação, como mais um caminho de condenações, como mais um açoite para que a gente seja adestrado como se animais irracionais fôssemos. É impressionante como, apesar de já termos atravessado ao longo da história diversos equívocos religiosos, nós que temos hoje uma doutrina como a espírita, que nos abre todo um universo de perspectivas e de reflexões, se a gente não estiver atento, quando menos esperamos, caímos de novo no mesmo fosso, ou seja, colocamos Deus como dono do grande açoite, a punir e a só observar da nossa vida tudo que não é bom. É impressionante como a gente amedronta as pessoas dizendo: cuidado que Deus está vendo. E quando nós fazemos alguma coisa de boa, de certa, de justa, nunca nos lembramos de dizer que bom Deus está vendo. Parece que Deus foi criado, se é que isso seria possível, apenas para anotar, apontar e acumular os nossos débitos. Uma boa casa de câmbio ou que fornece empréstimos, ela fica bem quando, antes de ceder o empréstimo, ela avalia as condições de aplicação e de retorno do empréstimo que está sendo feito. E há, em muitos casos, verdadeiras equipes associadas às associações de empréstimos para não só fiscalizar, mas sobretudo orientar: olha, dá um ajuste no teu emprego de verbas, porque senão vai chegar o dia de você começar a pagar e você não tem como. Eles se preocupam, enfim, com o sucesso de a quem emprestaram, porque dessa maneira tem a garantia de que ficou melhor a sua possibilidade de receber todo o crédito que vai ter no futuro. Mas ao contrário disso, nós jogamos Deus como o pior de todos os emprestadores. Ele nos joga numa terra de qualquer jeito, para cairmos de qualquer maneira nos braços de quem quer que seja, e se tudo der errado, você vai agora para um lugar pior. E quando a gente conseguir sair do lugar pior, o que nós vamos receber? Uma nova vida de desgraças e sofrimentos. Isto apaga completamente a imagem de Deus bom, justo, perfeito. A ideia da reencarnação, conforme esse espírito Henri colocou,
ela há de ser uma hipótese, pelo menos isso que alguém tome dessa maneira, uma hipótese onde fique evidenciada a justiça de Deus, a justiça da vida, a justiça da natureza. Mas quando a gente começa a ouvir falar de reencarnação sempre de forma punitiva, a gente fica na dúvida e termina optando por não acreditar muito. A gente acredita, tem lógica, porque depois de uma vida toda eu não tiver outra, o que vai acontecer? Mas será que vai ter mesmo? Um dos raciocínios básicos é examinar o que nos acontece hoje. Nós nos conhecemos, nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos aquilo que praticamos de erro ainda. Alguns erros a gente comete e acha que não é erro, ou seja, ainda não temos essa percepção profunda, e outras vezes nós ainda sabemos que vamos continuar errando porque não temos condições de chegar lá, seja porque nos limitamos, seja porque dizemos, a minha personalidade é muito forte. Bom, eu sei isso de mim, e Deus não sabia? Deus não sabia que eu era desse jeito? E se Ele me deu uma oportunidade, por que eu não consigo progredir tanto? Mas aí entramos no mundo da relatividade, e que também muitas vezes filosoficamente é chamado no mundo da intencionalidade. Qual é a minha intenção quando eu fiz isso? Será que eu fazer o bem, bem intencionado, e a pessoa receber isso mal, será que eu estou culpado? Talvez eu precise de uma próxima vez ponderar como é que a pessoa vai aceitar ou receber o que eu quero fazer. Mas eu me sentir condenado por conta disso seria a auto-injustiça, porque eu me puniria e não teria nem como me redimir, porque eu seria o advogado de acusação, o júri e o juiz. Então eu estou o tempo todo contra a minha própria vida. E se alguém diz, está acontecendo isso porque você já fez pior, menos mal, mas como eu não me lembro do pior, a minha referência hoje é hoje comigo. Como é que eu estou hoje? Deus, se é que Ele tem toda a justiça que nós esperamos que Ele tenha, Ele há de me dar condições de eu mesmo me desenvolver. É dentro dessa proposta que o Henri diz que quando nós vemos a grande probabilidade prática da reencarnação, nós começamos a entender o princípio da solidariedade, ou da inter-relação de mim comigo mesmo, e de mim comigo, obviamente, vai me levar da minha pessoa para com qualquer outra. É complicado? É complicado. Por que é complicado entender isso? Porque a gente só entende a reencarnação quando ela é punitiva. Ainda hoje nós temos religiões, e são muitas, e religiosos, esses são aos milhões, que insistem que nós devemos temer a Deus. Será que depois de tantos anos, depois de Jesus ter passado por aqui, a gente ainda está pensando em ter medo, quando na realidade seria amar, tentar compreender, tentar absorver-lhe tudo o que vem de bom, ou tudo o que vem, já que em princípio tudo que seria de bom, e se não está sendo bom, deve ser falta de habilidade, de uma boa aplicabilidade daquilo que me chega. A reencarnação, ela não é um elemento de punição, ela tem que ser vista sempre como um elemento de reparação, de recuperação, de avanço. Para isso, se eu começar a modular as minhas frequências de entendimento, eu começo a deixar de acusar o passado e começo a projetar o futuro. Toda a base de progresso moral que os Espíritos ensinam em O Livro dos Espíritos se baseia na fé e na esperança que se tem no futuro. Que futuro? O futuro desta e das próximas vidas. Mas se eu só entendo reencarnação como castigo, o que é que eu vou esperar para a próxima vida? Eu vou dizer, olha, eu posso até ter melhorado, suportei, mas não quero nascer mais ao lado de, não quero mais ter isso, não quero mais ser daquele jeito. E aí a gente começa a perceber que a gente está cortando todos os elos que nos são desagradáveis, e que muitas vezes foram esses elos que nos fizeram progredir. Os piores professores que tivemos, na maioria das vezes, foram aqueles que nos fizeram aprender a sua matéria com mais seriedade. Os melhores professores, os bonzinhos, a gente diz, olha, eu passei porque ele passava todo mundo. E o que foi que você aprendeu? Eu nem me lembro mais o que era que eu estudava. Na vida, muitas vezes, os nossos algozes, eles não estão como elementos de castigo ou de tropeço. Eles estão, ao contrário, como elementos de estímulo para que nós sigamos adiante. E nós podemos ter estímulo absolutamente com tudo, desde que a gente queira.
Num dos livros do Orlando Lúcio, ele coloca uma historinha bem simples, bem trivial, e que eu acho que muita gente aqui, talvez a maioria já tenha ouvido, mas como serve de reflexão. Ele diz assim: um dia uma professora queria entender como melhorar o relacionamento entre os alunos e os pais, e fez a chamada reunião de pais e mestres, que atualmente eu nem sei mais como é que se chama, mas era aquela reunião em que os filhos iam e os pais juntos. Eram os pais quase que obrigados a pelo menos 2 vezes por ano irem se relacionar com os professores e com os filhos dentro de um ambiente que não é o seu. Àquela época, o que havia de rejeição dos pais, mas de novo, você obriga seu filho a ir todo dia, aí você tem a obrigação de ir uma vez no semestre, e você de novo, esses professores não têm o que fazer e acham que eu também não tenho. É um negócio impressionante. A gente quer fugir 2 vezes por ano, mas a gente quer obrigar. Por que você não quer ir para a escola hoje? Claro que você vai, levante. E o menino vai aborrecido e a gente fica mais aborrecido ainda. Mas na hora que é para a gente ir, para o bem deles, a gente quer sair do compromisso. Muito bem. E lá na reunião, então a professora disse: hoje eu queria fazer uma pergunta, não aos alunos, queria fazer uma pergunta aos pais. Como é que vocês fazem para comunicar aos seus filhos que vocês gostam deles? E aí um pai disse: todo final de semana eu levo para um parque, eu levo para um restaurante, afinal de contas ninguém tem para fazer comida em casa, a gente já vai e leva os meninos. E aí cada um saiu dizendo, e depois a professora disse: parece que vocês não chegam necessariamente a se relacionar com seus filhos, vocês fazem tarefas que lhes são agradáveis, e às vezes vocês têm que fazê-las, por isso é que vocês levam os filhos. Mas não tem ninguém que tenha uma relação assim mais eficiente? Aí um pai levantou e disse: professor, eu acho que eu sou menos indicado para explicar, mas eu vou lhe explicar como é que eu faço. Eu trabalho longe, chego muito tarde em casa e meu filho já está dormindo, e de manhã eu tenho que sair cedo, porque eu vou para muito longe, e quando eu saio, ele está dormindo, e eu trabalho a semana inteira, e quando chega no final de semana, muitas vezes eu tenho que fazer extra, e acontece de eu passar a semana inteira sem ver meu filho. Nessas alturas todo mundo já olhou para o homem com um olhar de esganamento. Então o que é que eu faço? Eu prometi ao meu filho que todas as vezes que chegasse em casa, antes de deitar eu vou lhe dar um beijo, e para você saber que eu lhe dei um beijo, eu dou um nó no seu lençol. E aí o menino, quando acordava de manhã, olhava para a ponta do lençol, tinha um nó. Aí disse: meu pai me deu um beijo. E no dia seguinte estava lá o nó no lençol, e todos os dias tinha um nó no lençol. É a única relação que eu consigo ter com o meu filho por conta do meu modo de vida. E aí a professora fica de cabeça baixa um pouco e diz: talvez seja a melhor relação que exista, porque o seu filho percebe, ele recebe o seu beijo, e talvez essa seja a causa do seu filho ser o menino mais educado da sala, e ser o menino que tem o melhor aproveitamento nos estudos. Você não tem toque, mas você expressa o seu amor, e esse amor é recebido como um nó no lençol. Nós podemos aproveitar a nossa relação com Deus e perguntar a Ele: Senhor, o Senhor me mandou para cá hoje, que tipo de nó o Senhor vai dar no meu lençol? Ou então eu posso dizer: como eu não consigo vê-lo nem percebê-lo, todos os dias eu vou dar um nó no meu lençol. O meu nó será o da gratidão, será o do reconhecimento, será o nó da alegria por uma alegria que eu tive, será o nó para pedir ao Senhor que me explique por que eu tive que passar por essa ou por aquela situação. Por que a gente teria que pensar necessariamente, então agora no meu filho todo dia eu vou dar um nó, e ele quiser que entenda? Não vai resolver de absolutamente nada. A relação de cada ensinamento que a gente aprende, em primeiro lugar, tem que valer para a gente. Não adianta nada eu ensinar, eu orientar, eu ter boa memória ou qualquer coisa, e simplesmente isso ficar daqui para fora. Todo o essencial de qualquer ensinamento, seja ouvido, lido, aprendido, percebido, tem que se voltar para as nossas próprias entranhas. Em que isso me melhora? Em que isso me faz uma pessoa mais digna, mais justa? Em que isso me leva a praticar a lei de justiça, amor e caridade?
Dessa maneira a gente de fato vence, e vence com alegria. A reencarnação muda completamente de feição. Em vez dela ser apenas uma linha filosófica, uma linha de raciocínio, ou, como alguns gostariam, uma linha de punição, passará a ser este elo proposto na mensagem do Henri, de que a reencarnação é um conjunto de oportunidades que se repetem e se multiplicam a cada 24 horas que nós vivemos, sempre novas, sempre vigorosas e sempre nos trazendo para o melhor que nós podemos. E eu encerro dizendo, uma pessoa me escreveu semana passada, comentando do resultado do atendimento à distância que está sendo feito. E a pessoa disse: continuo com a dor, me dói muito. Tem dias que fica quase insuportável. Nesses dias, aí eu tomo uma dosagem de medicamentos. No dia seguinte ou na semana seguinte, às vezes ela está melhor, eu não tomo o medicamento, porque o medicamento me foi passado apenas como um paliativo. Os médicos não sabem o que eu sofro, mas eu sofro de muitas dores. E as dores, às vezes, eu queria pensar, eu estou fazendo o tratamento, não estou vendo tanta melhora. Mas um belo dia eu me acordei e disse: nossa, está doendo, preciso trabalhar mais para vencer a dor. E desse dia em diante, eu lhe garanto, as dores parecem que são do mesmo tamanho, mas as dores já não doem mais. Isso é muito relevante. Você está querendo a cura, mas que cura? A cura simplesmente de ficar bom no corpo para fazer tudo que não deve? Ou a cura que vai, às vezes, nem resolver o seu problema do corpo, mas, sobretudo, vai trazer um novo horizonte para as suas programações de horizontes novos? Nós precisamos pensar de maneira positiva. E não há como pensar em Deus, em positividade da vida, se nós imaginarmos que reencarnação é lei de condenação. A reencarnação é bênção. Alguém pode até dizer: eu até hoje não vi qual é o resultado da bênção em que eu estou metido. Eu posso imaginar que isso seja justo. Como posso imaginar também de dizer: é porque você não se lembra como você estava antes de renascer. Você não se lembra, talvez, em que inferno interior você fazia arder em você todos os problemas de consciência. Portanto, agradeça, mesmo com todas as dores, com todas as provações, agradeça esta oportunidade, porque você tem um corpo para abafar sensações mais dolorosas, e esse mesmo corpo lhe dá condições de você agora granjear novas plagas, novos terrenos de esperanças, de fé e, sobretudo, de muito amor. E vamos fazer a nossa meditação e vamos procurar hoje uma imagem. Acredito que todos nós temos na memória pelo menos uma criança com um riso de muita felicidade. O nosso primeiro momento será exatamente o de imaginarmos esta criança, feliz, alegre, radiante, contagiante. E nós procuraremos entrar no clima deste sorriso, desta beleza, desta força infantil que sempre nos ensina: não tem por que guardar mágoa, porque daqui a pouco nós podemos brincar outra vez. Nos lembremos da melhor criança que nós imaginarmos. E se formos mais além, descobriremos que esta criança está dentro de nós. Vamos descobrir nesta manhã essa criança bela, essa criança feliz que pulsa dentro de nossas almas. Quando o sorriso desta criança é maior do que as nossas lembranças negativas, este sorriso, ele como que enxuga, como que apaga todas as nossas dores e todas as nossas memórias desagradáveis. Vejam que sorriso lindo. As crianças, exemplo tão bem empregado por Jesus, trazem até nós a pureza que devemos desenvolver dentro de nós mesmos. Procuremos sentir a força renovadora, a força apaziguadora de um sorriso de uma criança. Quanto mais intenso nós imaginarmos, mais perceberemos o riso, num primeiro momento como se estivesse fora de nós, para no momento seguinte
aquela beleza imensa a penetrar o interior de nossa alma e nós começarmos a nos sentirmos felizes. Sintamo-nos agraciados com a presença infantil da felicidade. Sintamo-nos em comunhão com a beleza do sorriso de uma criança feliz. Envolvamo-nos num ambiente de paz e de harmonia, que a alegria sem mesclas nos oferece a cada instante. Imaginemos que esta alegria, esta face de alegria, seja interiorizada e que de dentro de nós para fora comecemos a esboçar também a harmonia deste sorriso infantil. Todos nós ainda somos crianças espirituais e, portanto, ainda temos condições de expressar idênticos sorrisos. Imaginemos-nos ao redor da criança, ou pensemos que nós somos a própria criança. Permitamos-nos a felicidade, a alegria desses instantes. Na vida nós para cá viemos para buscarmos a intensa felicidade que todos merecemos. A intensa felicidade que já vivemos quando muito pequeninos e que, portanto, ela está à disposição de cada um de nós. Uma criança que sorri, uma criança que nos abraça sem qualquer outro sentido velado, uma criança que penetra ao nosso coração, o sorriso de uma criança que nos faz renovar sentimentos bons, rejuvenescendo as potências de nossa alma. Sintamos a aproximação e até mesmo a exteriorização dessa criança que somos, dessa criança que está perante a nós mesmos. Os anjos, sempre desenhados e simbolizados para a humanidade, como crianças que trazem profunda suavidade no olhar e no gesto. Apenas traduz tudo isso, o de mais belo, mais rico e mais profundo que podemos desenvolver em nós. Abracemos essas crianças como estamos sendo abraçados pelos amigos, pelos protetores espirituais neste instante. São muitos espíritos a nos envolver, a nos fortalecer. Abramos a nossa alma para receber-lhes o abraço. Não devemos ficar indiferentes aos seus toques, toques de amor, toques de harmonia, exemplos de grandiosidade que podemos todos exercitar a cada instante de nossas vidas. E junto com todas essas vibrações, com todos esses fluidos, os nossos magnetizadores unem agora os seus potenciais magnéticos para ampliar ainda mais a força, o poder, as possibilidades de interferência em nossas vidas, de maneira que estejamos melhores e mais fortalecidos. Abramos o nosso coração, captemos esses fluidos por cada um de nossos poros, mas facilitemos fazendo uma inspiração profunda, como quem está a absorver todo o oxigênio puro para a reconstituição celular de cada pequena molécula do nosso corpo. Inspiremos, procurando sentir a delicadeza do ambiente,
a sutileza das energias que estão disponíveis, as bênçãos que nunca cessam. Absorvamos tudo isto, entreguemo-nos com confiança. Deixe-se penetrar por esta energia. É o teu anjo de guarda que está ao teu lado. Deixe-se penetrar por estes fluidos. Vem de corações que desejam o melhor para a tua vida. Permitam-se o envolvimento de todo este universo de bênçãos, dando oportunidade à própria natureza a agir em favor de ti mesmo. Inspiremos com gratidão. Retenhamos em nós toda esta carga de energias boas. Suavizemos ainda mais com a lembrança do sorriso infantil e perenizemos este estado de confiança, de esperança renovada dentro de nós mesmos. Façamos-nos merecedores de tudo isto, agradecendo e levando adiante todos os frutos dessas bênçãos, destes momentos especiais, os quais são aproveitados de forma individual, mas que também se estendem para aquelas criaturas cujos elos se vinculam aos nossos sentimentos, envolvendo entidades ainda encarnadas, mas que por algum motivo não podem ou não querem estar aqui conosco, assim como aquelas outras pessoas já desencarnadas, mas que nem por isso romperam quaisquer dos laços de amor e de família que temos entre nós. Continuemos inspirando, absorvendo estas energias e fiquemos em estado de oração enquanto os nossos magnetizadores vão providenciar a magnetização de nossas águas. Estaremos aqui vibrando, orando, contribuindo para uma boa magnetização e todos nós nos sentindo fortalecidos, agraciados pelas bênçãos maiores. Permaneçamos em oração e aproveitemos todas essas bênçãos que aqui estão.